Graças a Deus, estamos juntos por uma nova etapa, novos caminhos que se desdobram ao nosso conhecimento, no estudo constante, habitual, sucessivo nosso, em função da doutrina dos Espíritos. O campo, sabemos, é intérmino. Nosso aprendizado, ele não tem limites, ele é ilimitado. A exemplo do que nós vamos ver aqui no estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo 2, que se intitula Elementos Gerais do Universo. E mais especificamente, o item 4, que é o espaço universal. Esse item 4 do espaço universal, ele possui aí uma vinculação muito de perto com o próprio item 1 desse capítulo. O item 1, nós nos lembramos, aí pelos idos de 10 de setembro desse ano, no mesmo horário, nós tivemos assim aquela incumbência muito fraterna de também apresentarmos singelos apontamentos com relação ao item 1 dos elementos gerais do universo. E interessante que a doutrina, a cada passo que nós damos, a cada vinculação que nós fazemos, nós vemos como a doutrina, ela é como se fosse um todo, não é? Quando a gente lê, estuda, e a nossa atenção se desdobra para tal ou qual capítulo, tal ou qual questão, nós vamos vendo antecedentes, anteriores, que têm a sua continuidade. Isso aí é o chamado corpo de doutrina, que Kardec especifica muito bem nas suas obras, né? É preciso que nós tenhamos, e isso é um exemplo muito, muito significativo, em toda e qualquer atividade que nós tenhamos aqui na Terra, o próprio Kardec nos orienta de que a teoria é fundamental. É a base, né, dos nossos conhecimentos. Precisamos saber, pelo menos, a teoria daquilo que nós estamos executando. E a teoria, ela é, assim, absoluta, dentro dos critérios que nós vivemos. Precisamos saber o conteúdo, o que nós estamos fazendo, o que dizem as leis, quaisquer que sejam as leis, imersas, vinculadas em todos os tipos de progresso da humanidade. E depois vem a parte prática, que é a sua consumação, que é a parte mais difícil nossa, né? Executar aquilo que nós aprendemos, né? Na teoria. Mas a teoria é fundamental, é simultânea. A prática e a teoria são irmãs gêmeas, né? Estão de mãos dadas. Então nós vamos vendo essa concomitância da doutrina que nos ajuda muito. Quando a nossa querida Ângela Delur nos trouxe essas questões do nosso agora, as questões 35 e 36 do Livro dos Espíritos, referente ao espaço universal, no primeiro momento, quando nós lemos essas duas únicas questões cujo tempo que nos é concedido, 30 minutos, seria mais do que suficiente para falarmos sobre ela. Falarmos não necessariamente, apresentarmos nossos singelos estudos, reflexões, né? Todos nós pensamos, todos nós somos seres humanos, todos nós estamos na nossa na nossa era de transição, qualquer que seja ela, no início, no meio, mais elevado, todos estamos indistintamente na nossa era de transição, que é assim o nosso marco de ascensão espiritual. Então nós fomos lendo essas duas questões e o nosso raciocínio se pautou, foi se voltando exatamente para o dia 10 de setembro, quando nós trocamos ideias, não é? Reflexões, todos, porque quem fala há ouvintes também, e os ouvintes raciocinam como nós, e nós vamos pensando juntos, né? Essa nossa junção, esse pensamento junto, é um todo da doutrina que dignifica todos nós, né? Ninguém está aqui falando, deitando cátedras.
todos nós estamos refletindo em conjunto, aliando-nos uns aos outros. Pensamento é coisa mensurável, é coisa viva. Então nós vamos verificando que a primeira questão que Kardec propõe aos espíritos, com relação ao item 4, espaço universal, que faz parte do capítulo 2, lembrando, e que nos estudos passados, os elementos gerais também é do capítulo 2, só que lá no item 1, e agora nós estamos falando do item 4, é o último item dos elementos gerais do universo, do espaço universal. Então a questão 35 tem a seguinte temática: o espaço universal é infinito ou limitado? Olha, já é uma questão que Kardec submete de uma forma muito racional, E os espíritos respondem que é infinito. E aí eles dizem, supõe-no, quer dizer, cada um de nós supõe, dentro das nossas reflexões, que tem que haver um marco. Teria que haver um marco, Teria que haver um limite. Daí a questão que Kardec formula como se nós estivéssemos reformulando dentro das devidas proporções. Então eles respondem que é infinito. Supõe-no limitado, quer dizer, um marco. Aqui termina o universo, E os espíritos continuam. Que haverá para lá de seus limites, ou seja, do seu marco? Isso, os próprios espíritos questionam essa situação, esse momento. Isto te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Então, o termo razão, ele vem aqui conectado duas vezes. Confunde a nossa razão. A razão te diz que não pode ser de outro modo. Outro dia também fizemos um trabalho aí envolvendo os seres dotados de razão, que na Terra, causa das misérias humanas, olhando a Terra, verificando a Terra, vemos tantas misérias, tantas enfermidades. Mas a razão nos diz, olhando esse pensamento que nós temos, por uma razão vamos dizer assim, mais esclarecida, mais elevada, nós vamos sentindo que razão tem um significado. Não é apenas uma palavra razão. O que seria a razão? Se nós formos ao dicionário, como nós colocamos em trabalhos passados, razão é próprio da criatura espiritual, É próprio da criatura espiritual porque a gente passa a ter no curso das nossas existências, uma concepção, uma ideia do todo, do ser dimensional que nós somos, do espaço que ocupamos. Passamos a ter concepções de substância, unidade, causas, E esses questionamentos nos levam a um iter, a um caminho. Conhecimento das nossas faculdades espirituais, de buscar o todo no seu sentido moral, no seu sentido de evolução, no seu sentido de bom senso, no seu sentido de justiça, das leis do direito em si. Ora, o direito não é só esse direito que nós estudamos aqui na Terra, nas leis terrenas, nas várias varas, nos tribunais, tocando aqui para um assunto no qual nós estamos ainda vinculados, desde os primeiros tempos, quando adentramos nas universidades de direito, estamos até hoje aprendendo direito. Não é assim esse direito limitado próprio, é um direito que ele é universal. Nós estamos saindo da nossa temática das leis materiais imperfeitas no seu todo e que vão tomando um rumo de perfeição. E esse rumo de perfeição são as leis divinas imutáveis
que devem ser cumpridas e não nós abrogarmos essas leis. Então nós estamos numa ascensão. Qualquer que seja engenharia, medicina, sociologia, tecnologia, biologia, tudo tem a sua instrução e tudo tem a sua prática, tudo tem a sua força do direito. Mas a força do direito absoluta é o Pai, tudo mais é relativo. Então, dentro desse conceito, né, de razão, não estão aqui na Terra dentro da nossa canhada posição ainda. No mundo de provas e expiações, há mensuração, há, digamos assim, um entendimento universal desse espaço que nos envolve, né? Recentemente, nós lemos um artigo no Reformador que efetivamente, dentro da ciência de hoje, se cogitaria ou cogita, né, vários universos. Por que esses vários universos? Porque vai se demonstrando paulativamente, nos círculos da ciência bem elevada, dentro das nossas possibilidades, né, de que o homem vai progredindo ininterruptamente. O homem não encontra limites nessa sua progressão espiritual. Nós vamos ver isso um pouquinho ao final. Então nós vamos progredindo. Você, quando os espíritos dizem aqui a respeito da razão, isso nos confunde a razão, bem eu sei. No entretanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Essa razão é algo que está dentro de nós, como filhos de Deus, herdeiros da criação. Essa razão é essa fragmentação que existe em cada um de nós. Sejamos nós ignorantes das leis divinas, e muitas vezes ignorantes, digamos assim, aqueles personagens que ainda estão caminhando nos mundos primitivos, selvagens, mas que somos filhos de Deus. Então, essa fragmentação que existe em nós, é essa genética da herança divina que está dentro de nós. E paulatinamente, depurando-nos. A palavra depurando-nos não quer dizer pura e simplesmente, eu vivi, eu sofri, eu tive muitas dores, passei por muitos problemas, hoje eu me considero depurado. Não é assim, não. O corpo de doutrina que Kardec nos traz é um estudo profundo da alma humana, desde os seus tempos, desde os primórdios da sua criação, que é segredo absoluto do Pai, conforme está no Livro dos Espíritos, né? A nossa criação, a criação do Espírito. Somos um produto da natureza, absoluto segredo do Pai. Então, cada um de nós somos deuses. Jesus, enviado pelo Pai, já instruía os seus discípulos de que um dia, eu gosto muito de repetir essa instrução de Jesus, que ela é tão linda, tão profunda, nos emociona tanto. Um dia, disse Jesus aos seus discípulos, está lá na Boa Nova, nós estaremos voltados mais para próximo de Deus. Todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. E há aí uma dedução muito lógica. Não é para explicar, para ensinar outra coisa que está escrito na lei testamentária. Vós sois deuses. Esse lema, vós sois deuses, é um canal luminífero da vontade do Pai com relação a nós, em função da nossa herança divina. Nós temos que realmente, essa purgação que limita, que faz com que a nossa visão, num termo mais apropriado, deixe de ser micro e passe a ser macro, possa compreender as verdades do universo.
Mas não é através dos nossos corpos atuais, com a nossa estrutura, que nós vamos entender essa realidade. É preciso que nós vivamos. É preciso que venhamos a evoluir. É preciso que cumpramos as leis do Pai e não aberrocá-las, como é muito do nosso modo. Transformá-las a nosso favor, esquecendo que o Pai é absoluto e as suas leis, ele não sai das suas atividades divinas preocupado com a evolução moral dos seus filhos. Nós é que devemos interpretar essas leis, porque elas estão em todos os países do nosso orbe planetário. Então, a instrução de Jesus, que veio em mando do Pai, trazer esses esclarecimentos, é que não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei testamentária, vós seus deuses. E aí, quando adquirirmos essa ventura, essa dádiva, essa divinação de vós seus deuses, estaremos mais aptos, porque mais próximos do Pai, mais habituados, mais próximos das comunidades de espíritos puros, e como espíritos puros, nos aproximando mais do Pai, sendo seus representantes, os mensageiros do céu. Então, este é o arcabouço, esse aporte que traz aqui, na questão 35, a questão muito bem feita por Kardec e a resposta muito racionalizada, universal dos espíritos. E eles concluem, ainda na questão 35, que o mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, mas não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então está aí, digamos assim, nós estamos num mundo de provas e expiações, em que pese o nosso progresso, há outros tantos progressos dentro do progresso que nós vamos nos depurando, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando a nossa inteligência, e não só a inteligência, mas a moralidade. Está lá na questão 780 do próprio Livro dos Espíritos. Inteligência e moral, que Kardec abordou muito no excelente obra apostolar, obra dos estudos de Kardec em obras póstumas. É a aristocracia nos melhores do governo, que é a aristocracia intelecto-moral. E aí, depois desse item 35, há uma última questão, que é a 36. São duas questões só, então nós estamos divagando sobre elas. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Olha o questionamento que Allan Kardec fez. Nós, quando estamos assim, fazendo uma leitura, a título de reflexão das obras de Kardec, dentro daquele conhecimento ainda pequenininho, humilde, diminuto, né, que nós vamos conseguindo, nós vamos prestando também bem atenção. Não é aquela curiosidade de saber da questão e saber o que automaticamente responde o espírito, mas é também a análise do corpo de doutrina, que sabiamente Kardec descreve. A questão, a forma como ela é colocada e como os espíritos, a habilidade que eles têm de nos trazer, porque esses espíritos, as vozes da terceira revelação que assessoraram Kardec fazia parte desses espíritos. E ele veio para consolidar, para trazer do empirismo a concretização do espiritismo, que era o Consolador prometido. E o que é a missão do espiritismo, se não trazer o cristianismo lá dos anos 30, a sua pureza, a sua autenticidade, a concepção macro
que a nossa estrutura física pode absorver, o nosso campo mental, como ele pensa mais, como diz Emmanuel no livro Roteiro ante a Vida Mental. Pensar, raciocinar é altamente significativo e necessário, vital para as nossas concepções. Mas nós não podemos ficar só no pensamento. O que fez Jesus quando nos trouxe o Evangelho? Ele ficou só no ensinamento? Ele só pregou? Ele executou? Ele executou. Porque se ele não tivesse executado, ficasse só no pregar, qual seria o mérito? Como nós analisamos qual é o nosso mérito dentro do progresso geral, universal que nos cabe, em ficar só estudando, pensando e não sair do empirismo. Para que saiamos do empirismo e venhamos a dar curso àquilo que nós pensamos, nós precisamos realizar, trabalhar, fazer. Tanto que lá, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, a parte moral, está a lei do trabalho. Olha como a doutrina é hábil. Quando se fala hoje em modificar Kardec, nós sempre temos essa tecla nos trabalhos. Como é que a doutrina, os seus representantes aqui na Terra e essa pleiade de espíritos nobres, que através do controle universal do ensino dos espíritos, trazem as suas mensagens. Outro dia fizemos um trabalho aí em que houve um resumo do ensino de todos os espíritos. Que é isso, Deus meu? Resumo de todos os ensinos dos espíritos é que o pensamento de um não é diferente dos demais. A doutrina é inconcursa. O que diz um espírito na França, ele o diz em Havre, em Bordeaux. Ele diz em outras tantas localidades onde a doutrina se consolidou, não pelos seus médios, mas pelo conteúdo das mensagens que eles trouxeram. Então são as verdades que vão chegando, as quais a nossa estrutura mental consegue raciocinar, pensar. É esse fragmento e aumentando, lapidando esse entendimento. Então, dentro dessa realidade, dentro da questão 36, aqui está: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos respondem: não, não há o vácuo. Olha, o que é o vácuo? Seria um vazio, né? O nosso pensamento singelo. E os espíritos dizem: não, não há o vácuo. O que te parece vazio? Até grifei isso aqui, parece vazio, está ocupado. Ora, se o que não é, o que parece vazio, a nossa visão ainda micro, está ocupado. Por matéria, olha só, por matéria que te escapa aos sentidos e não somente aos sentidos, aos instrumentos. Porque o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as leis morais. Profundo isso, né? Então, esse vácuo não existe. O que parece vazio está ocupado por matéria que te escapa, aos sentidos e aos instrumentos. É porque o nosso universo, o universo do Pai, a casa do Pai, há tantas e infinitas moradas. Basta ler Roteiro, a obra de Emmanuel, que a gente vai tomando assim uma conscientização, saindo das nossas condições ainda muito parcas, muito pobres, mas necessárias por causa do nosso curso ascensional. E aí me chamou a atenção o trabalho do dia 10 de setembro, sobre o mesmo capítulo nós já falamos aqui. Nós marcamos ali duas questões
que é para fazer um conteúdo, um fecho, né? Desse estudo só de duas questões, que na verdade delimitaria 30 minutos, 60, 90, 120 e assim ad eterno. Lá, nesse capítulo 2, no seu início, ou seja, o item 1, do conhecimento do princípio das causas, que se ajusta todas as luzes ao que nós estamos estudando, a questão 17 é sintônica. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Deus não permite ao homem que tudo seja revelado nesse mundo. Tem as suas razões. Para que tudo seja revelado é preciso que haja condições aptas, normais, hábeis, para que possamos ir despertando. E a gente faz um relato da história do nosso planeta, desde o século XIII, da época medieval, a época das 1000 noites. Quantos crimes nefandos, quanta miséria, quantos assassinatos, quanto em nome da justiça dita divina foram feitas tantas irregularidades, tantos descaminhos. E não se diria assim, a maldade ela é necessariamente uma consequência dos caminhos da ignorância. Nós precisamos nos despir dos caminhos que tomamos da ignorância. Não somos nós que assim informamos e ratificamos, mas está lá no próprio Livro dos Espíritos, na questão 120. O homem, necessariamente, ele não está numa feira do mal, ele está na feira da ignorância. Outro dia, na Boa Nova, lendo determinados capítulos de Humberto de Campos, sensacional a Boa Nova, é como se nós estivéssemos ali aprendendo com o raciocínio de hoje, que nós necessariamente, diz Jesus, não combatemos os nossos irmãos. Eles não são nossos adversários. O que se combate é a ignorância em que ele está percorrendo. Isso é que é o fundamental. E aí, nós separamos também, com uma concomitância ao que lemos lá, a questão 18. Penetrará o homem o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Olha só, o mistério das coisas que lhe estão ocultas. Quantas coisas nos estão ocultas? Por quê? Porque nós não merecemos? Não, somos filhos de Deus, herdeiros da criação, merecemos sim, mas merecemos dentro daquele princípio da relatividade. Para que nós venhamos a merecer, é preciso que nós não, digamos, necessariamente estejamos num mundo ainda inferior, primitivo, selvagem, mundo de provas e expiações. Nós precisamos de uma estrutura perespiritual. André Luiz explica isso nas suas obras mais evoluídas, que possa captar os ensinamentos do Pai a partir das nossas purgações, da nossa divinação, da divindade, não o acaso. Então a questão 18 é assim: penetrará o homem o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, grifamos aqui, são-lhe precisas, necessárias faculdades que ainda não possui. Então tudo é relativo. Digamos assim, o que destaca da relatividade na Terra, onde está o absoluto? É o Pai. Tudo mais é relativo. Há sempre uma relatividade, uma concomitância para dar foco, força, aporte, e nós nos desmembrarmos para tudo. Então, em termos de corpo de doutrina, Kardec instrui nas suas obras essas faculdades que o homem ainda não possui. São consequências da vida moral, material,
completamente diversas daquelas observadas e vivenciadas na vida terrena. Ou seja, são faculdades próprias dos mundos que atingiram no grau superior na escala progressiva. E nós temos uma ideia dessa escala progressiva que está no próprio Livro dos Espíritos, na questão 100 seguinte. Então, meus irmãos, já estamos a 30 minutos e 18 segundos, 19 caminhando. Então aqui, essas singelas reflexões que muito inspirada a nossa querida Ângela nos trouxe e com muita emoção, com muito carinho, reconhecemos isso. Toda vez que nós nos voltamos com amor, com carinho, reconhecendo as nossas impropriedades, os nossos descaminhos, muitas vezes nós firmamos uma série de compromissos doutrinários, de elementos luz para o nosso conforto espiritual e nos desviamos dos nossos caminhos. Estamos num eterno aprendizado constante. E cada vez que nós verificarmos os nossos erros, as nossas quedas, é como Emmanuel nos diz nas suas obras. Nós caímos aqui, vem aquele spot, epa, fracassei ali, vou buscar de mais ânimo, vou vencer essas dificuldades, porque elas são presentes, elas estão nesse momento apropriado. Se eu não as vencer, elas continuarão dentro de mim e eu vou precisar de resignação, palavra que os Espíritos trazem, para compor esse momento, desfazer essas intromissões negativas. Então, a nossa existência, o nosso viver, a nossa depuração, a todas as luzes, eu sempre lembro disso, é a questão 115 do Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade vos transformará, vos libertará. Está lá, a todas as luzes, com Jesus, junto aos seus discípulos. E é essa verdade que nós vamos adquirindo paulativamente, progressivamente, dentro das nossas condições e das condições que a misericórdia divina nos coloca para vivenciarmos esse progresso. Nós vamos fazendo o quê? Nos aproximando de Deus. E ao nos aproximarmos de Deus, passaremos a ter o quê? Proximidade com Ele através das comunidades de espíritos puros, como Jesus é um dos que está lá nessas comunidades de espíritos puros. Então, amigos, irmãos, boa noite. Peço perdão por ter passado aqui 2 minutos e 52 segundos, porque é a mensagem, é o pensar, é o refletir, é o pensar juntos, é todos nós juntos nessa liça, nesses aportes de libertação espiritual. Graças a Deus, que Jesus nos proteja, nos abençoe agora, hoje, amanhã e sempre. Até uma próxima. Muito obrigado. Graças a Deus, Deus conosco.